Felizmente, chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém, exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, principalmente aquelas íntimas que os separam do imperecível si. É compreensível em determinados momentos, durante a aprendizagem, a iniciação, o candidato se apoia naqueles que o instruem, liberando-se a pouco e pouco, de forma a conquistar o seu próprio espaço. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar Necessário, ou seja, é necessário despertar. E esse programa para nós é muito especial, esse tema, ou o tema do programa, porque a autoria desse tema é quem vai falar com vocês, ou o autor dessa temática, Dr. Jonas Moura. Hoje ele vai falar dos expoentes da iniciação, aqueles que nos precederam, que apontaram o caminho, que, segundo Emmanuel, nunca passou um século sem que o Cristo enviasse um avatar, um desses luminares, para facilitar a nossa jornada. A Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês, a vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir, empresas e emissoras parceiras, a todos os corações solidários e fraternos, aceite a nossa imensa e eterna gratidão. Então, para a exposição do tema, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Jonas Moura, que virá de Teresina, Piauí, para dar a sua contribuição. Você entra em cena e nós saímos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente agradece ao Sebastião Camargo, ao Grupo Despertar. Nós fazemos parte do Grupo Ser Integral lá na cidade de Teresina, capital do Piauí, e a gente tem essa missão de compartilhar, de informar, de trocar conhecimentos, visando a libertação e a evolução do ser humano integral que nós somos. Obrigado a todos os internautas. Quero pedir a todos que compartilhem essas informações. O conhecimento não pode ficar parado, ele é uma energia e a energia não tem essa história de ficar parado. Então, vamos compartilhar todos. Se inscrevam no canal do Sebastião Camargo, do Despertar, no canal do Ser Integral, e assim a gente vai trocando informações e informando a todos. Então, o nosso tema de hoje é expoentes da iniciação das escolas iniciáticas, iniciais, que nos realmente precederam nessa jornada. Então, nós agradecemos mais uma vez ao Despertar da Consciência, tá certo? Porque a nossa iluminação, a nossa despertar também é baseado em conhecimento, em vivência moral, visando a libertação do ser humano integral. Isso nos leva à saúde integral, ou seja, saúde física, mental, psíquica, espiritual, e isso nos leva também à evolução. Então, nós precisamos fazer aqui, a gente vai tentar mostrar para vocês a cronologia baseada nos nossos estudos, a cronologia da iniciação, como as coisas aconteceram. Então, por exemplo, todos nós sabemos das escolas iniciáticas, né, da iniciação hermética, fechada, era ligada e era destinada apenas aos iniciados. Então, isso foi muito importante, sempre existiu isso, principalmente com Hermes Trismegistus e várias escolas. Mas nós precisamos ambientar todo aquele conhecimento, toda essa iniciação, situar dentro de uma cronologia para que você possa entender melhor e estudar isso dessa forma mais ambientalizada, para que você possa entender melhor. Então, nós sabemos que o século
5 antes de Cristo, depois de Cristo, que vai de 476 ao século XV, que é até 1453, esse período ficou conhecido como Idade Média. Para muitos, a Idade das Trevas, né? A Idade das Sombras. Foram aí muitos anos, muitos séculos, e isso começou desde a desagregação do Império Romano, do Ocidente, né, por Rômulo Augusto, e até, isso aí começou até esse século XV, tá? Com a cultura latina e germânica, que foi uma cultura que prevaleceu muito com o fortalecimento da Igreja Católica e o sistema feudal. Então, o que caracterizou bem a Idade Média foi o sistema feudal, o sistema de terras doadas a feudos, vários separados entre eles, e um grande fortalecimento da Igreja Católica. Isso foi muito, o catolicismo prevaleceu muito na Idade Média. Então, essa idade, ela é de 476 até 1453, quando começa o Renascimento, o século das luzes, nessa nossa ambientação aqui. Então, por exemplo, de lá para cá, essas luzes ficaram muito apagadas, e somente no século XIII, ali, é que começam a aparecer algumas coisas, porque tudo ficou muito fechado, muito direcionado nas igrejas, nos mosteiros, ali em cada sistema de feudos. Ficou muito difícil a coisa acontecer, essa iniciação, essa descoberta, esse levantar do véu do ser humano integral, não só físico, mas mental e espiritual. Mas, por volta de 1265 a 1321, viveu ali Dante Alighieri, tá? E ele escreveu esse livro monumental, A Divina Comédia, tá certo? E ele descreve ali o inferno de Dante, onde ele começa a mostrar que nós temos outras esferas e que essas esferas não são assim tão maravilhosas como proclamava a Igreja do século na Idade Média. E ali foi um desafio à Igreja, uma afronta à Igreja, tá? O século XIV, vocês vão ver aqui Jan Hus e Jerônimo de Praga. Essas duas pessoas, esses dois luminares, eles pregavam a glória divina como sendo predeterminada por Deus e rechaçava a dedução do poder terreno da Igreja, certo? E falar isso era uma heresia, foi considerado uma heresia. Eles pregavam o ideal de pobreza e condenavam o patrimônio terreno. Tanto Jan Hus, que viveu ali no século XIV, e também Jerônimo, também vivendo lá. Reconheciam a autoridade da Bíblia nas questões da fé, mas repudiavam os tribunais da Inquisição e os juízes terrenos. Então, o que aconteceu? Eles foram queimados na fogueira. Eles foram enviados para serem queimados. Primeiro, Jan Hus, queimados na fogueira, e depois o próprio Jerônimo de Praga, o fiel escudeiro de Jan Hus. Tá? Mas, em 1420 a 1498, viveu esse cidadão aqui, o conde Tomás de Torquemada, da Igreja. Ele foi considerado o martelo dos hereges. Esse cidadão, essa alma, mandou, através da Igreja, mais de 10.000 pessoas para a fogueira. Tá? Então, foi o tempo da Inquisição. A título de informação, Joana d'Arc, em 1431, uma médiuma sensitiva, como todos nós somos, mas uma sensitiva bem avançada, com muitas sensibilidades, foi considerada uma heresia e queimada viva na fogueira. Ela não escapou disso. E Tomás de Torquemada, depois que volta à vida
ao plano espiritual vai penar, vai participar de muitos sofrimentos no plano espiritual. E ele foi materializado, conforme consta no livro Espíritos Decaídos e Materializados, do Paulo César Frutuoso, nosso amigo, nosso médico lá de Rio de Janeiro, e fala-se muito dele neste livro, mas onde fala mais é neste livro do Inácio Ferreira e do Carlos Bacelli, sobre as cinzas do tempo, onde o Tomás de Torquemada, ele encarna em um casal lá aqui em Minas Gerais, mas de tanto ele mandar queimar, de tanto ele mandar pessoas para a fogueira, essa criança encarna e muitos sensitivos sentem o cheiro de queimado nessa criança. A distância já se sentia. E, segundo o livro, essa criança vem a ser devorado por uma cobra, tá certo? Então, ele vai sofrer muito o inferno de Dante, que eles achavam que era o contrário. O século XV, que vai de 1401 a 1500, vai começar ali o Renascimento, o século das luzes, e aí conta com a figura de Leonardo da Vinci, que viveu aí no século XV até começo do século XVI, com Martinho Lutero da mesma coisa, e também Paracelso, que viveu mais no século XVI. Então, Leonardo da Vinci foi um extraterrestre praticamente. Ele profetizou e desenhou muitas coisas e contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Muitos inventos hoje, mas inúmeros dependeram das descobertas de Leonardo da Vinci, sem falar que ele tinha o lado oculto dele, o lado iniciático dele, do ser humano integral. Ele almejava despertar a consciência daquelas pessoas, fazer o despertar das pessoas que eles eram. Na verdade, tinham muito mais outras coisas, além de ser apenas o corpo físico. O próprio Martinho Lutero, ele se revoltou também com a igreja, e em um dos mosteiros ele pôde escrever, e ele fez várias críticas e foi uma dissidência da igreja, porém também andou cometendo alguns equívocos. Mas Paracelso, esse para mim um dos maiores no campo da medicina e da iniciação, porque ele projetou muitas coisas que hoje a gente está falando. Ele escreveu sobre muitas coisas, morreu muito cedo, morreu com uma idade muito cedo, suspeita-se até de ter sido envenenado. Paracelso, além de médico, ele vem a ser um iniciado também. Ele tentava despertar nas pessoas a necessidade de entender que nós somos corpo, alma e espírito. E ele vem também fala do fluido etérico, fala de várias coisas. A gente vai depois fazer um vídeo só sobre Paracelso. E aí, nunca se passou sem, conforme o Sebastião falou, sem que tivesse alguns luminares que viessem apresentar luzes, acender os holofotes desse ser humano integral que nós somos. Por exemplo, Valentin Weigel e Karpa Schwenkfeld, eles escreveram muitas coisas que veio a acrescentar, a deixar um legado de ensinamentos para este outro aqui, que é o Jacob Boehme, que viveu aqui do século XVI para o século XVII. O próprio Giordano Bruno também teve muita importância nessas escolas iniciáticas, porque ele também mostrava que nós somos corpo, alma e espírito, nós somos mais que corpo físico.
o próprio William Shakespeare. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas escreviam, elas falavam, elas tentavam, mas o poder da igreja ainda era muito intenso e era muito difícil você falar de espíritos naquela época. Nessas mesmas épocas também veio Francis Bacon, que teve uma importância fundamental, e Johannes Kepler na ciência, na astrologia, na astronomia, René Descartes, que também teve suas importâncias, apesar de alguns equívocos, e o famoso Galileu Galilei, que foi obrigado a negar os seus conhecimentos perante a igreja, a mentir perante a igreja, num episódio que vocês todos conhecem. Então, sempre nós tivemos essas pessoas no anonimato, que foram escrevendo, que foram informando, e esses ensinamentos, eles foram passando de um para o outro, e assim foram sendo desenvolvidos, foram sendo acrescentados muitas coisas. Por exemplo, Jacob Boehme, esse cidadão, ele escreveu um livro maravilhoso, A Aurora Nascente, A Aurora Nascente. Ele foi considerado o príncipe dos filósofos divinos, ali por volta de 1602, um grande gênio da metafísica, ou seja, a física é sutil, a física etérica, a física acima da velocidade da luz, a física que está do outro lado da dimensão, que tanto era banido e escondido por parte das pessoas dominantes da época, que no caso era a igreja. Então, ele divide ali o livro dele em 3 partes. A primeira parte, a Santa Trindade. A segunda parte, ele vai falar da criação dos anjos e da natureza eterna, de uma forma bem aberta, não cheia de culpas nem dogmas, como se fazia antigamente. E a terceira, a criação da natureza temporal, ou seja, deste mundo material, fenomenológico, tudo que ele contém, como as estrelas, o Sol, nosso sistema solar, as pedras, os minerais, vegetais e animais. Então, ele vem dar luzes a isso com esse belíssimo livro, Jacob Boehme. O próprio Giordano Bruno, ele em 1575, ele leu os textos proibidos do Erasmo de Roterdã, um cidadão que escreveu até por metáforas, porque também tinha o medo do poder da igreja. E aí, o Erasmo de Roterdã não poderia ser lido, era um livro que era proibido de ler. E aí, ele recebeu o primeiro processo de excomunhão. Tá? Então, Erasmo, Giordano Bruno, aqui vocês veem um busto de Desidério Erasmo, ele dizia que Deus é definido pelo cristianismo, era limitado e, acima de tudo, não incorporava a ideia da infinitude dos mundos. Então, ele criticava isso na igreja, tá certo? E não tinha medo, não, e não teve jeito, terminou sendo queimado na fogueira. Aqui, já no século XVII, nós vamos ter aqui Blaise Pascal, que teve espetacular conhecimentos de matemática, e ele vai ali influenciar muitos outros ali naquela sua idade. O próprio Isaac Newton, que praticamente desvendou toda a mecânica clássica, toda a mecânica dos astros. Isaac Newton, ele tem um conhecimento muito grande em física e matemática, e ele também tinha conhecimento metafísico, mas ele escreveu isso escondido, e só agora, recentemente, é que foi ver esse lado metafísico de Isaac Newton. Eu sempre brincava, Sebastião, com as pessoas que eu não acreditava que uma mente tão poderosa, tão brilhante de Isaac Newton não tivesse tido o conhecimento de achar que a gente era também mental e espiritual. E ele tem um livro dele que alguém escreveu, porque ele escreveu esse lado metafísico, mas deixou para a posteridade, exatamente pelo medo do poderio dominante
e também porque ele precisava espalhar esses conhecimentos para todas as pessoas, conhecimentos de física, de matemática e de vários outros que ele escreveu. Já o Conde de Saint-Germain, que dizem que ele viveu entre 1696 a 1784. Esse sim, um expoente de iniciação, mas ele era muito oculto, muito sucinto. Ele aparecia em vários lugares, desaparecia, e ele veio a dar muito a ênfase às escolas iniciáticas que iniciavam as pessoas no lado oculto que a gente tem. Nessa mesma época viveu também Baruch Spinoza, Montesquieu, que vai lá nos conhecimentos de filosofia, John Locke e Voltaire, são esses luminares que viveram ali. O Conde de Saint-Germain, dizem que ele tem os estudos sobre a alquimia, a Santíssima Trinosofia de Saint-Germain, os mistérios desvelados, e aqui esse John Chambers escreve esse livro, O Mundo Metafísico de Isaac Newton. É um livro maravilhoso, ainda estamos nos preparando para lê-lo, porque veio a confirmar a minha tese de que Isaac Newton, sim, sabia do lado oculto do ser humano, mas ele escreveu a parte física e a parte metafísica ele escrevia e escondia. O século XVIII já vai aí chegando às luzes, ao Renascimento, com Franz Anton Mesmer, que viveu em 1734 a 1815, um médico excêntrico, um médico que veio a mostrar não só a parte médica, mas a parte fluídica, a parte magnética. Então ele deu mostrou muito a parte magnética, a parte curativa dos animais, começou dos animais e terminou por admitir e desenvolver a parte magnética do ser humano. Ele vai ser muito importante na descoberta do magnetismo e vai influenciar todos esses conhecimentos de biomagnetismo que nós temos aí. O próprio Claude Saint-Germain, também o Conde de Saint-Germain, também isso aqui vai mostrar que ele também era muito oculto, muito reservado, e aí dizem também que ele viveu entre 1740 e 1803. Claude Saint-Germain, os escritos sobre ele é que ele aparecia em um local, desaparecia, aparecia em outro, em outra época, muita coisa obscura, exatamente só mostrando as iniciações, mostrando o lado iniciático. Cagliostro teve uma vida muito excêntrica também. A Cagliostro veio a ter vários momentos de iniciação. Ele era um médium sensitivo, mas influenciou muita gente, curou muita gente, mostrando esse lado, mas termina morrendo de uma forma um pouco ruim. Ao mesmo tempo de Rousseau, de Diderot, de Voltaire. Então, você vê aqui Louis Claude Saint-Martin e o martinismo, aí que veio as escolas martinistas daquela época, as escolas iniciáticas, o ocultismo, tá certo? Aqui o Templo do Coração, também de Saint-Martin, certo? E ele era um mestre desconhecido. Não se sabe aonde ele nasceu, quando viveu, em que épocas, mas só se sabe que ele influenciou muito aí o ocultismo, os rosacrucianos e esse assim. O próprio Cagliostro, o grande mestre do ocultismo, tá? Foi escrito por Mark Raven. Aqui uma foto que eu vou já falar para vocês, de Philippe de Lyon, Papis, Stanislas de Gautard, e a gente tem esse pessoal que viveu ali na Europa, na França ali, eles tinham muita coisa escondida, oculta, porque eram perseguidos, poderiam ser assassinados, presos, mas mostrando ali, levando o conhecimento para as pessoas, o conhecimento do ser humano integral que somos. O Ernest Bissot escreve Mesmer e o magnetismo animal, são outras obras que você pode mostrar. Na época, já no século XVIII, viveu Carl von Erkarthausen. Esse
é também considerado louco, excêntrico, também escreveu sobre o ocultismo, mas escrevia de uma forma bem escondida, bem com muitas metáforas. O Lavoisier, que vai ter uma importância muito boa, muito importante na química, nas ciências exatas, tá? Ele viveu também no século XVIII, Lavoisier, e também no século XVIII para o século XIX, esse aqui, que foi um dos maiores no meu modo de observar, Samuel Hahnemann, Christian Samuel Hahnemann. O pai da homeopatia, ele vai descobrir e vai desenvolver a homeopatia em uma época que a medicina era feita de forma muito ruim, era com sangrias, com sanguessugas, com métodos muito... botava a pessoa para ter diarreias intensas, sangravam as pessoas, colocavam sanguessugas em locais que estava demasiado. Era uma medicina que era feita por médicos, mas era uma medicina muito ruim. Eles colocavam também pessoa para usar metais tóxicos, como o mercúrio, a prata, de forma muito ruim. Na mesma época viveu também Jean-Jacques Rousseau, de filosofia, e Kant. O Eckarthausen era um metafísico alemão. Como eu vou dizer, ele era membro da Fraternidade dos Rosacruces, que talvez tenha sido criada ali pelos martinistas, por Saint-Martin ou mesmo outros. Ele escreveu sobre o homem interior e espiritual, a sua origem, e aí ele mostra e desenvolveu instrumentos ou desenvolveu métodos capazes de perceber esse homem interior, tá? E aí ele vai escrever das forças mágicas da natureza e vai escrever também a nuvem sobre o santuário, onde ele fala que o homem é um Deus encapado, ele precisava desencapar os véus, né? O véu que separa o nosso corpo físico da nossa vida mais espiritual. E então ele foi considerado um quase louco, ele era excêntrico, tá certo? Então, já Hahnemann, ele teve um trabalho absolutamente difícil, viveu quase 94 anos e por volta disso, mas vai desenvolver uma medicina totalmente diferente das medicinas da época, da medicina alopática, e ele vai encontrar uma oposição ferrenha. Ele começa a se formar na Alemanha em medicina muito cedo e logo, pouco tempo depois, ele abandona, e porque ele vivia de tradução, era um poliglota, tinha muita sede de aprender, uma busca insaciável pelo conhecimento, e ao testar lá um remédio para malária, a quina, porque ele ficou muito chateado com o que alguém escreveu sobre a quina, ao testar nele, ele teve as mesmas reações da malária. E aí ele começou a testar outros extratos de plantas e começou a perceber que esses extratos causavam doenças em pessoas sãs. E aí ele descobriu o princípio do semelhante, cura semelhante. Então o que acontece? Ele dava a quina para quem era são, e a quina produzia os mesmos sintomas da malária. E aí ele dava a quina para quem tinha malária, a pessoa ficava boa. Ele dava uma determinada planta para uma pessoa sã, e vamos supor que desenvolvia lá uma febre, e ele dava essa mesma coisa para quem tinha febre, e a pessoa ficava boa. Então ele desenvolve lá, vai escrever lá o órgano das doenças, tanto clínicas quanto as doenças agudas como crônicas, e ele tem aí, a homeopatia vai ser desenvolvida através desse princípio, todo esse trabalho que ele teve,
mas era um cidadão que vivia fugido de cidade em cidade, perseguido. Muitos filhos dele morreram, sofreu atentado, vivia na pobreza, e mesmo assim deixou um legado iniciático muito bom, porque ele estimulava os passes magnéticos, ele acreditava já na espiritualidade, ele sabia que o homem tinha outras partes sutis mais importantes. Estes aqui, Carl von Eckartshausen, eu sugiro que leiam A Nuvem sobre o Santuário, muito bom. Mas aí, o século XIX vai conhecer a figura de Allan Kardec, quase ao mesmo tempo aqui de Eliphas Levi. Tá? Esse é um ocultista também, ensinava as coisas, é considerado por alguns que fez ocultismo por outros lados, por lados não muito bons, mas ele tem muita importância no ocultismo de passar esse conhecimento para as outras pessoas. Tem livros lançados, tem tudo. Mas é com Allan Kardec que a iniciação vai abrir. Ele teve todo um trabalho sistemático, ele era uma pessoa agnóstica, quer dizer, não acreditava em Deus, era um educador formado nas escolas de Pestalozzi, a novo método de educação. Vocês já devem saber com o Sebastião Camargo as especialidades que ele estudou. Ele já estudava o magnetismo antes, ele já estudava todas essas coisas, e Allan Kardec vem através de um estudo sistematizado, comparativo, com vários médiuns. Ele vem a sistematizar todo o Livro dos Espíritos, tá? Vem a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, vem a escrever o Livro dos Espíritos, vem a escrever o Livro dos Médiuns. Depois da sua morte, vem obras póstumas, ainda escreveu O Céu e o Inferno e a Gênese, e também as revistas espíritas de 1858 a 1869. Allan Kardec joga muita luz na Europa, na França daquele tempo que não se tinha muita coisa, apesar dos ocultistas, apesar das escolas iniciáticas, mas o poderio de quem não queria fazer isso era muito grande. E ele joga luz a isso aí. Depois vem a ser perseguido, vem a ser colocado, como que eu digo, foi colocado no esquecimento, mas vai florescendo e se espalha para todo mundo, inclusive para o Brasil. É um livro que eu recomendo que vocês leiam, que vocês possam ler, inclusive as revistas, muito bom. O livro A Gênese tem muita informação, vocês vão ver que muita coisa do que a gente está falando aqui tem nesses livros, tá? Tem nesse livro, ele descortina geral esse poder que a gente tem, esse poder inato que nós temos de criar moléculas, de criar átomos. Ele já falava nisso neste tempo aqui. Foi um estudo bem sistematizado. O Livro dos Espíritos é um livro que coloca em forma de perguntas e respostas, e depois ele vai ser ajudado aí por outros luminares que vieram no pós-Kardec. Então, para mim, um dos grandes manuais de iluminação. Você só precisa pegar o que está aqui e começar a vivenciar isso, começar a praticar isso, começar a colocar tudo isso em prática. Não temos dúvida que você vai se auto-iluminar. O que é auto-iluminar? É desenvolver essa característica interna que nós temos, essa característica mais sutil que nós temos, de ser uma pessoa físico, espiritual e mental. Eliphas Levi, na mesma época, vai escrever Dogma e Ritual da Alta Magia e O Grande Arcano, ou o Ocultismo Revelado. São livros para você consultar, não tem problema algum. O que vale é o propósito disso.
são coisas para ser iniciática, mas tem muita gente que critica por isso, tá? Aqui já vemos no século XIX, Alexander Aksakov, e aqui uma médium muito ostensiva, Eusápia Paladino, é observada por Aksakov na comissão de cientistas na Itália, ali na cidade de Milão. Emanuel Swedenborg foi o precursor do espiritismo, e teve sua obra O Céu e o Inferno traduzida por Aksakov. Não confirma essa informação. Porém, Swedenborg, ele era um médium de alto escalão, porém ele colocou que só ele fazia isso, que só ele era para fazer isso, que o poder tinha sido dado apenas a ele, e que os outros autores não podiam fazer nada disso. Aí os equívocos que a gente comete. Ele vem a fazer escolas no mundo todo, mas eles têm essa de dizer que são eles os escolhidos, só eles podem fazer. Vocês vão ver que Swedenborg tem muita contradição no que ele escreve. Escreve uma coisa ali e já se contradiz em outros lugares. O século XIX também conhece Edward Bernard Lytton. Ele escreve uma obra iniciática, na verdade, um romance iniciático, Zanoni. É um livro também que eu indicaria para você. Ele é um manual de autoiluminação, mas em forma sucinta e de uma forma poética, romantizada, tá? Aí o século XIX vai conhecer também Helena Blavatsky, que também uma médium muito ostensiva e também falou muito sobre as escolas iniciáticas. E aí ela vai escrever A Voz do Silêncio, Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta. Sebastião, eu gostaria até que você pudesse falar um pouco da obra de Kardec aqui para nós, porque é muito importante para mim, foi um dos maiores. Não posso dizer dos outros que eu não li tanto, mas eu gostaria. Para ser mais exato, Kardec é um pseudônimo usado, um personagem que ele animou 260 anos, mais ou menos, antes de Jesus, o Cristo, como um druida. E mais tarde é que ele retorna como outros personagens, como Jan Hus, que o Jonas já falou, e Hippolyte Léon Denisard Rivard, foi esse cientista que estudou, além de astronomia, porque ele desejava entender o cosmos. Ele estudou também astrologia, desejando entender os astros. Depois, ele viu a interferência dos astros em nossas vidas e estudou física, química, para entender isso mais de perto. E viu a necessidade de estudar o magnetismo, que foi mais ou menos 35 anos de estudos para entender essa interferência dos campos eletromagnéticos. E com isso acabou estudando biologia para entender a vida. E estudou também matemática e várias outras ciências correlacionadas, terminando por estudar anatomia, fisiologia, lecionou medicina, foi médico, clinicou por algum tempo, segundo seus autores, até chegar a afirmar que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria as pessoas com as suas palavras. Ele estudou também a homeopatia e assim como outras ciências que ficaram esquecidas sob o véu do tempo. O que importa é que nestas obras ele sintetizou o ensino universal dos espíritos. Ele nunca se autoafirmou o codificador da doutrina dos espíritos. Muito pelo contrário, na obra A Gênese, assim como na Revista Espírita, ele narra que foi o organizador, que, por sinal, foi uma das mais complexas tarefas de todos eles.
Porque, com todo respeito a Emmanuel, ele só ditou uma das mensagens, o egoísmo, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Com todo respeito a Joana de Ângeles, ela só ditou duas mensagens, paciência e dar-se-á aquele que tem, que consta no Evangelho. Mas quando ele começa a obra O Livro dos Espíritos, em 1857, a sua primeira publicação, com perguntas e respostas, depois veio a segunda edição, depois veio a terceira edição, que consta 1018 questões, e depois as obras correlacionadas, porque o Livro dos Espíritos consta de 4 partes, como fosse 4 livros em um. Os elementos gerais do universo, ou seja, a origem da vida. Depois, a natureza do ser, como se falasse a origem, natureza. E depois, leis morais, a destinação. Então, origem, natureza e destino é a proposta que o Espiritismo nos oferta. Depois, a justiça divina, que é bênçãos e consolações, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós vemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, a ordem está um pouco invertida, porque a Gênese é que estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns estuda a segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo a terceira, a obra Céu e Inferno a quarta. E somente, quase que por ocasião de sua morte, que a Gênese veio a público. E para nós, o maior laboratório dele foi esta obra, a Revista Espírita, com esses 12 volumes. E, curiosamente, Jonas, no ano de 1858, que saiu o primeiro volume, ou o primeiro ano da revista, a primeira coisa que ele foi estudar foi tudo que já havia dito no decorrer dos ensinos da humanidade sobre os espíritos, principalmente sobre a magia, sobre os elementais. Tudo que já se ouvia falar desses seres. E após provar a existência desses seres, agora, tendo um alicerce, ele começa a fazer outras perguntas para preencher as lacunas. Mas se eu fosse falar de Allan Kardec, eu ficava aqui a noite inteira, porque isso aqui foi alguns fragmentos que ficaram, mas por ocasião de sua morte, fazendo uma faxina sem maiores cuidados, queimaram muitas coisas valiosas, que se tivesse aqui daria um número muito maior do que esses de livros, ou seja, o que ele deixou como rascunho, daria mais ou menos uns 400 livros do naipe desses que nós conhecemos. Nossa, são informações valiosas para todos, é por isso que a gente reúne, é por isso que a gente compartilha informações, porque você não consegue deter tudo, você não consegue saber tudo. Então, também para mim, Kardec foi um dos maiores, porque fazer isso aqui não é fácil. Pegar tudo pronto é bom, mas elaborar como ele fez, chegava com um médium, fazia umas perguntas, chegava em outro país, outro médium, as mesmas perguntas, as mesmas, e ir tirando aquilo que estava mais batendo, é realmente uma coisa científica, né? Um método realmente científico, por favor. Só vale lembrar só mais um detalhe, que ele foi aluno de Pestalozzi, que foi considerado o maior educador da humanidade, e depois foi pedagogo, escreveu várias obras. Para a educação, sem falar de outras proezas. Então, assim, pessoal, são obras sérias. Muitas das vezes as pessoas gostam de criticar sem sequer abrir um pequeno trecho do livro, sem sequer consultar nada antes de criticar. E antes já fazem as críticas. Isso não é legal. Isso é leviano, isso é imoral, isso é indelicado e é antiético. O Bernard Lytton vai escrever Zanoni, como eu já falei para vocês, e a Blavatsky tem muitos seguidores, muitos mesmo, tem muitas escolas que estudam a Helena Blavatsky. É realmente também difícil de entender,
tá? Não tem nenhuma obra dessa tão mastigada quanto a obra de Kardec. Essas pessoas realmente tiveram dificuldade de passar essa mensagem, mas muitas pessoas assistem. O século XIX também vai conhecer a figura de Camille Flammarion, certo? Que escreve O Fim do Mundo e escreve Deus na Natureza. Ele escreve outras obras, eu só estou citando aqui algumas, que também vai compor ali muitas coisas para promover a iniciação do ser humano, colocá-lo em contato com as outras partes do seu corpo que já existia, o corpo astral, o mental, o corpo espiritual. Mas talvez um dos maiores expoentes da iniciação e principalmente do espiritismo é Leon Denis, de 1846 a 1927. Escreve esse livro aqui, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, e também esse livro que não pode deixar de ser lido. Não pode, são dois livros que não podem deixar de ser lidos. Tem aquela 1000 vinhos que você deve tomar antes de morrer, ou 1000 livros que você deve ler antes de morrer. Esses são dois que tem que estar lá entre os 20, tá certo? Então, são livros maravilhosos e de uma profundidade que eu não consigo ver como não ler um livro desse, tá certo? Então, são livros para ser estudados. Lembro a vocês que esses livros têm já muitas partes dele no Despertar da Consciência, tá? Nesse livro aqui, tá certo? Esse livro tem muitas partes de Leon Denis, até porque é quem orienta o Sebastião Camargo na confecção dos seus livros. Camille Flammarion é citado e também aqui nesses livros, mas podem ler também e são coisas muito boas. O século XIX também produziu ali Anne Besant, que tem sua função, tem sua importância, é uma importância capital também, tem muita coisa de iniciática, mostrando para as pessoas que não queriam ver Kardec, que não queriam ver Leon Denis e também não queriam Blavatsky, ou talvez queriam ver coisas mais apuradas. Ela vem a descortinar isso. Não sei, Sebastião, mas acho que ela é discípula de Helena Blavatsky. Charles Richer tem muita importância na ciência. A física deve muito a Charles Richer. Ele também estudava o ser humano integral. O próprio Lady Beaton. Vale lembrar só um adendo. Charles Richer chamava Allan Kardec de doutor em medicina. Olha aí, Charles Richer chamava Allan Kardec de doutor. Mas talvez vocês possam conhecer, ou pouco conhece, a figura de Philippe de Lyon, que viveu ali no século XIX, de 1849 a 1905. Philippe de Lyon viveu na França e era um médium espetacular, médico também. Ele curava as pessoas com muitos poderes paranormais, mas era um ser simples, muito comedido e muito reservado. E tinha um poder absoluto, absurdo sobre as pessoas. Chegou a ressuscitar mortos. Fez várias demonstrações de curas de pessoas na frente de colegas médicos. Viajou a vários lugares a convite. Uma delas foi a Rússia, e lá, o governo russo querendo dar o título para ele de doutor lá na Rússia, e a oposição exigiu dele vários testes, ou vários, que ele não poderia receber aquele título. E ele pediu lá, durante, que desse apenas os nomes de pessoas que estavam internados em determinado hospital. Ele não só curou as pessoas, como disse o diagnóstico,
de todos eles apenas recebendo o nome e o local onde estavam. Tá? Então, Felipe de Lyon, ele tem inúmeras curas. Há uma outra vez, ele estava em uma casa e um comerciante rico chamou para curar um filho dele. E aí ele disse, o que você faz com as pessoas que lhe deve? E o comerciante, percebendo aquilo, correu, pegou o caderno de débitos de quem o devia e o jogou na fogueira. E o filho dele, do comerciante, foi curado. Então ele tem inúmeras curas. Chegou a tantas que, perguntado se ele era o Cristo encarnado, ele disse, não, eu sou apenas o cão do pastor. Muito simples e reservado, ele deu apoio a muitas escolas iniciáticas, a muitas escolas ocultistas, inclusive Papis, que era um médico francês, que era ocultista também, cabalista, e tem Rosa Cruciano, ele deu muito apoio, mas nunca foi nenhum patrono, nunca foi nenhum dirigente, chegava nos locais muito reservado e assim mesmo saía. Se vocês buscarem na internet, tem muitas coisas escritas sobre ele. Felipe de Lyon. O último você não... Eu te interrompi. Leadbeater vai ter uma importância fundamental também nas escolas iniciáticas, depois a gente vai falar sobre ele. No século XIX também conheceu Nikola Tesla, talvez o mais... ele e Hahnemann foram os mais esquecidos, os mais jogados para baixo, para o esquecimento. Hahnemann na medicina, Tesla na ciência como um todo em geral. Descobriu, entre várias coisas, ele previu a existência do celular cerca de 110 anos antes. E ele chegou a falar que vocês vão falar um dia, nós vamos falar um dia com uma pessoa, não importa a distância, você pode estar aqui e a pessoa está no Japão. Você vai falar olhando a pessoa e este aparelho caberá no seu bolso. Ele foi o precursor, ele fez a previsão do celular. E muitas outras coisas, a energia alternada, de corrente alternada, ele fez muito, sabia muito de ocultismo, mas foi trabalhar para a ciência. E se nós estamos aqui os transmitindo dessa forma, devemos a Nikola Tesla. Mas todas as invenções dele, a maior de todas, foi a descoberta da energia livre, a energia inestancável, a energia que não compromete nada, inestancável, a energia excelente que tem no universo. E ele as produziu, fez de maneira prática através da famosa torre de Wardcliffe. E ele produziu energia livre e falou ao mundo que essa energia estava à disposição de graça ilimitada e que não poluísse. Mas foi jogado ao esquecimento. Sigmund Freud foi um também que começou a estudar os aspectos psicomentais dos pacientes. Era um médico e ele via que muito dos aspectos de traumas dos pacientes eles não conseguiam ver desde o nascimento até a idade atual do paciente. Ele relatava coisas que estavam antes disso e ele não conseguia entender, porque ele não acreditava que o espírito continuava vivo, ele não acreditava que você pudesse encarnar novamente. E aí, mas ele teve um papel fundamental na parte da energia sexual e na parte da psicanálise. Gabriel Delany, também espírita de nascença, tem muitos livros bons, escritos há muito tempo, que nós estamos falando coisas sobre ele, que até já havia escrito há muito tempo atrás. Acho que viveu depois de Kardec ali. Na verdade, ele nasceu na época do lançamento do Livro dos Espíritos. Foi, né? Isso, 1857. Pronto. Então, Gabriel Delany fala sobre encarnação, fala sobre várias coisas, tem vários livros
sugiro que procure. Na internet tem de graça, tem PDF de graça, tem todas essas coisas. Stanislas de Guattari era um rosacruciano e cabalista. Também falava do ser humano, do lado oculto do ser humano, o lado que estava debaixo do véu do ser humano. Agora também essa parte oculta, porque eram muitos perseguidos disso aí. Na época lá de Papis, de Eliphas Levi, tudo isso aí. Rudolf Steiner, uma pessoa que desenvolveu a medicina antroposófica. Ele misturava a alopatia com a homeopatia. Só que a alopatia, ele fazia diluições da alopatia. Então, enquanto a Hahnemann dizia que tudo tinha que ser por a homeopatia, semelhante curando semelhante, ele mostrou o meio. Não só a alopatia, não só a homeopatia, mas a alopatia. Só que a alopatia de uma forma diluída, de uma forma dinamizada, que tivesse menos efeitos tóxicos. Bolzano foi um grande estudioso e investigador da ciência espírita, muito investigador. Na mesma época em que viveu o cidadão Lenin. Papis também tem muitos livros lançados sobre o ocultismo, sobre cabala, sobre Rosacruz. Tinha como seu mestre Philippe de Lyon, era o grande orientador deles na época. Gustave Gelei também escreveu muito sobre espiritualidade, o Sebastião pode falar mais sobre Gustave Gelei. George Lakhovsky teve muita importância no eletromagnetismo, nos frequenciais. Ele desenvolveu esse aparelho aqui, esse oscilador de multifrequencial, que ele emitia através de radiações que ele fez as frequências das células boas, das células sãs, e emitia através desses dois circuitos em espirais. Ele conversava muito com Tesla, acho que eles se trocavam figurinha, e ele desenvolveu esse aparelho que fazia uma célula cancerosa abater na frequência da célula normal e ela se transformava. Então ele tem muitos relatos de cura, mas infelizmente também foi perseguido. Lakhovsky foi muito perseguido. Por favor, Sebastião. Vale lembrar só de Gustave Gelei, a obra O Ser Subconsciente, que nós citamos em nosso livro, que não só ele estudou as múltiplas personalidades, mas chegou a informar que um estado psíquico emocional são seres que podem assumir o comando de nossas vidas e, se não tivermos atentos, nós podemos passar por certas dificuldades. Não só ele mostra uma personalidade assumindo o controle, tendo noção do que estava acontecendo ou não saber nada do que estava acontecendo, ou saber do que estava acontecendo, que está assumindo, do que vai acontecer e assim sucessivamente. É muito interessante essa obra. Então, assim, o que falam hoje de personalidades múltiplas, de captação psíquica, todo teve Ele já dominava isso, embora sendo um médico fisiologista à época. Meu Deus do céu. Então, nós estamos falando de velhas novidades. E só vale lembrar do Ernesto Bolzano que quando ele foi estudar o Espiritismo, ele era cético, ele negava tudo. Entrou para desmascarar o Espiritismo, Ernesto Bolzano entrou para desmascarar e terminou ficando. O que aconteceu conosco? Nós entramos na ciência espírita e no ocultismo, na cabala, de uma forma geral, na Umbanda, a gente foi estudar tudo isso para provar que nada disso existia. E parece que não é assim, tá? Parece que cada dia que a gente estuda mais, a gente sabe que isso tem todo sentido e que a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. É isso que eu quero pedir para todos vocês, gente. Eu quero pedir para vocês que estudem, desconfiem, questionem as ideias, questionem todos os autores, inclusive o Sebastião. Questione todos, não deixe um por um, mas não façam julgamentos preconcebidos, certo?
julgamentos preconcebidos, o nome disso também é preconceito. Em 1872 nasce Theodor Henrik Henke, também conhecido como Frei Luís. Frei Luís, um frei franciscano na Alemanha, e vem para o Brasil. E no Brasil ele atua no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele vai desenvolver um trabalho espetacular. Mesmo na igreja, ele era um médium de muita envergadura, um cidadão, um ser de luz aqui na Terra. E ele foi considerado assim: se alguém pode ser chamado de santo no Brasil, esse santo é Frei Luís. E ele vai desenvolver um trabalho no Rio de Janeiro, depois da sua morte, da sua passagem para o outro plano. Ele vai influenciar o senhor Luís da Rocha Lima a montar a cidade, o centro Frei Luís, uma mini cidade hoje do amor que atende mais de 5.000 pessoas, o Lar de Frei Luís, lá no Rio de Janeiro. E tem um trabalho maravilhoso, no qual um amigo médico, Dr. Paulo César Frutuoso, escreve Espíritos Decaídos Materializados, A Face Oculta da Medicina e mais vários outros livros que ele vem a demonstrar na prática uma materialização de espíritos, e ele conta isso nesse livro, A Face Oculta da Medicina. Ele trabalhava também, ele conseguiu trazer para a Terra, materializar no Lar de Frei Luís, 5 espíritos, ou foi 7, muito trevosos, entre eles o Marquês e o Conde de Torquemada. Então, ele tem um trabalho maravilhoso que ainda hoje ecoa lá no Rio de Janeiro, com muitos médiuns. Vocês podem também pesquisar sobre isso. Edgar Cayce, talvez um dos profetas da modernidade, previu várias coisas e falava também do ser humano integral que nós somos. O próprio Albert Einstein, que teve essas épocas, viveu nessas mesmas épocas, ele já desconfiava, ele não sabia como que era a ação fantasmagórica das partículas. Ele não sabia por que a partícula, para onde que ela ia e aparecia do nada. Então ele tinha que admitir, e admitiu, porque não quis revelar que elas tinham outras dimensões. Nicholas Hurich, que escreveu Shambhala, esse mais ocultista, fala de cidades intraterrenas, fala de muita coisa do mundo oculto na nossa vida. Carl Gustav Jung, que foi contemporâneo de Freud, e esse sim tinha a qualidade de já saber do ser humano integral que nós somos, o ser humano mental e todas as partes que estão em outras dimensões. Alice Bailey também tem muita importância para você se auto-iluminar. Ela vem a ter essa importância fundamental no nosso caminhar. Ela recebia as informações através das mensagens telepáticas. Ela parece que na Inglaterra, ele lá no Tibete, e ela recebia isso, mostrando isso em livros. Também são manuais de autoiluminação, certo? São manuais de autoiluminação. Gibran Khalil Gibran, talvez um dos livros mais enigmáticos que nós temos. Muito pequeno, muito conciso e muito expressivo, muito amplo ao mesmo tempo. Uma significância que até agora nós não conseguimos determinar total significância. Muito estudado por muitos psicólogos e muitas pessoas que estudam o lado oculto do ser humano. O Profeta, talvez dos livros menores, mas que você tem que ter muito cuidado ao fazer a leitura, porque cada frase uma chave, entendeu? Então, eu não entendo como que uma pessoa consegue sintetizar tantas coisas em pequenas palavras, em pequenas frases. O Padre Pio, eu acho que na Itália, e o Padre Pio
um médium espetacular também na igreja e teve várias histórias de curas de enfermos, de profecias, e era da igreja. E viveu ali na Itália, também falou muito do que as pessoas tinham que fazer para se auto-iluminar, para se autodesenvolver, para se autodescobrir, descortinar os véus que existem sobre nós, para tirar as capas que nós temos. Raif e Reich foram pessoas maravilhosas que desenvolveram muito no campo da medicina, mas infelizmente foram também jogados para a porta, o quarto do esquecimento, por um poder oculto que nos nega fazer, que insiste em nos colocar diante da verdade do ser humano. E eles teriam dado, Sebastião, muita coisa. A medicina seria outra hoje se tivéssemos deixado seguir os conhecimentos desses dois colegas. Mihail Naim escreveu o livro de Mirdad. É um romance também, mas é um manual de autoiluminação. Sugiro que vocês possam ler. O próprio Jorge Adão, que é considerado como mago Jefa, escreveu o livro Adonai, creio eu que significa Senhor, e também é um manual de autoiluminação. Ele tem outros livros, é ocultista também. Ocultista, ele é que narra que nós temos 200 quintilhões de células e não 100 trilhões. Nossa, depois eu vou querer saber onde é isso. Eu tenho o livro. Certo, olha aí. Então, são ocultistas que vieram passando essas informações ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Hulda Clark, essa mulher, uma médica, que desenvolveu vários aparelhos no campo da frequência para matar vermes, bactérias, fungos, e conseguiu tratar e curar vários pacientes de câncer com aparelhos muito simples, mas também foi deixada para trás. São pessoas que vieram para iluminar, são os expoentes da iluminação. Todas essas pessoas são expoentes da iluminação, são as pessoas que vieram trazer luzes para a sombra que nós fomos colocados aqui neste planeta Terra. O próprio Chico Xavier, que para mim é um dos maiores, é também um manual de iluminação. Principalmente porque Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, psicografou. Então, uma verdadeira obra, uma pessoa que viveu 90 e poucos anos dedicados à espiritualidade. Tinha quase todas as qualidades de sensitivo, mas entre elas a de psicografar. E entre essas psicografias vem a obra deste médico, André Luiz, que ninguém sabe quem é até hoje, quem é, se é realmente esse, se é outro, mas para eles não importam. O anonimato é uma qualidade do iluminado. Então, ele veio escrever, em primeiro lugar, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. Entre eles, todos são bons. Eu recomendo que vocês leiam esses livros. Eu acho, Sebastião, que eram livros para serem adotados em escolas. Eram livros para ser adotados em escola, eram livros para ser feito filmes, porque já é o roteiro. Teve roteirista que teve acesso a esses livros, aqueles que tiveram a coragem, tiveram a humildade de ler e se renderam. Disse, olha, isso aqui não precisa mais roteiro, ele já é o roteiro. Não precisa mais nada, por favor. Quer ver um roteirinho interessante aqui? Nosso lar, o corpo físico. Então, tudo que nós construímos no corpo físico, fatalmente nós vamos transformar em outras realidades. Então, todos os agentes físicos, fatalmente, vai transformar-se nos mensageiros químicos, nos hormônios. Certo. E todos esses mensageiros vão transformar-se em missionários da luz, virtudes. Para viver onde? Aqui como obreiros da vida eterna,
Porque agora virtudes são obreiros da vida eterna, são eternas na forma. Viver aonde essas obreiros da vida eterna? No mundo maior. Qual o mundo maior? O mundo da consciência. Onde está essa consciência? Naquilo que nós chamamos de libertação, onde você é livre. Agora você pode voltar ou seguir, viver entre a terra e o céu. Céu, a consciência. A terra, outros corpos que animamos. E com isso ter o domínio da mediunidade, saber canalizar e fazer acontecer. E compreender que tudo está regido pela lei de ação e reação. E não tem como fazer acontecer a evolução se não for em dois mundos. Você vem do mundo mais sutil para desenvolver os seus talentos no mundo mais denso e ajudar os retardatários. E com isso você vai aperfeiçoar os seus mecanismos da mediunidade, que é os mecanismos de canalização entre essas duas realidades. E entender que a energia sexual é a qual nós vamos construir o nosso destino, porque é uma energia criadora. E saber que a vida preexiste e após todo esse cenário, ela continuará. Lindo demais, hein? Então, essa obra é para ser estudada, uma por uma. Então, vocês estão vendo aí que nós temos muita coisa para fazer. Aquelas pessoas que estão aí do outro lado, reclamando que não sabem o que vão fazer, olha aqui, isso aqui é fundamental. Agora, tem que estudar, tem que questionar, tem que ler devagar, não pode ler de carreirinha, tem que ser leitura, porque tem em cada parágrafo uma chave. E é porque notícias nos chegam de que foram obras que ainda assim foram adulteradas. Do jeito que está aqui, está maravilhoso, imagina se tivesse sido os originais, né? A gente nem precisa estudar muito, João. Você lê de carreirinha, se a pessoa quiser, mas dá depois uma segunda leitura, prestando atenção, enxerga, como nessa obra, Nosso Lar, que a alma em si só se nutre de amor. Em Mensageiros, por exemplo, eu posso estar preparando para encarnar no mundo vegetal, no reino animal ou no mineral, para ajudar os que lá estão. Aqui você entende que tudo é espírito, mesmo a energia sexual. E aí você vai colecionando valores aqui nessa obra, você não sabe onde começa o corpo físico, onde termina o perispírito, porque você não vê solução de continuidade. Aqui você percebe que valores excelsos e virtudes morais são seres vivos, inclusive a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E aí você vai colecionando informações. Quando você chega em obras como nos domínios da mediunidade, você também recebe a confirmação de que tudo é espírito, inclusive a energia que você está usando no passe. E quando você chega em evolução em dois mundos, você percebe que tem uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, e esse fluido vive ao seu próprio pensamento, e é confirmado em os mecanismos da mediunidade quando ele narra, queira ou não, cada ser possui, né, no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Mas uma das mais nobres informações também está nessa obra, Entre a Terra e o Céu. Um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico ou mestre, que é Jesus, que a cura de todos os seus males reside nele mesmo. Maravilha. Então, pessoal, são aulas que a gente está, palestras que a gente está ministrando, informações que a gente está compartilhando. Não tem toda a verdade, não vai ter, ninguém vai falar a verdade em um livro só, é difícil, ok? Agora eu preciso que vocês comecem a levantar a mente, levantar o corpo das cadeiras, arregaçar as mangas e ir para lá, porque Nosso Lar foi escrito em 1944. Mecanismos da mediunidade, que tem muita gente que até hoje tem pavor de ler o livro.
1960. Ninguém nem sabe que tempo foi que ele foi recebido. Foi lançado, tá? Então, o nosso lar é um senhor aí de quase 80 anos, não sei nem quantos anos são, tá certo? E para entender o mecanismo da mediunidade, se não tiver noção de eletrônica, não abra o livro. Ok? Eu tive que estudar física, eletrônica, biologia, tive que estudar química, tive que estudar zoologia, tive para começar a ler as obras do Kardec, do André Luiz. Como que uma cabeça dessa iria ter tanto conhecimento se mal primário teve? Então, vamos arregaçar as mangas, vamos começar, pessoal. Até quando nós vamos esperar? Mas outros manuais de autoiluminação existem, entre eles, e muito importante, a obra de Divaldo Franco, que psicografou principalmente Joana de Ângeles. Aqui vocês veem 2 livros excelentes, Desperte e Seja Feliz, Autodescobrimento. Eu não sei quantas obras o Divaldo tem, mas Joana de Ângeles... Acho que já passou de 300. Já passou de 300, né? Agora, com Joana, não sei quantos. O Divaldo também acho que bem mais de 60. Olha aí. Então, tem toda uma série psicológica. Eu acho que você que é psicólogo não pode deixar de ler esses livros. Na verdade, deixar de ler não, deixar de estudar. E aí, Emmanuel, que foi um grande parceiro de Chico, ele diz assim: além dos cubículos em que se movimentam a vida material, resplandece outra vida, a vida espiritual, mais intensa, mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual. Vocês estão olhando aqui, pessoal? É individual, eu não posso fazer por vocês. Eu andava atrás do Sebastião para fazer por mim. Ele fez algumas vezes, depois agora é contigo, Jonas. Já te ensinei a receita. Então, mais intensa e mais bela, exige, porém, essa vida espiritual, um acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Lembra da porta estreita de Jesus? É por aí, é Emmanuel. Aqui, se você quiser começar a ter todas essas obras citadas, com exceção de algumas aí de ocultistas, porque são tantas que não dá para colocar, e o Sebastião colocou pelo menos aí uns 600, pode ser começado por aqui, tá certo? Também é um manual para ser estudado, não pode ser lido. Despertar da consciência, do átomo ao anjo. Era um ex-caminhoneiro com múltiplos cânceres e hoje está aqui contando a história. Se ele fez isso, a gente também pode. Lembra que é individual, a porta é individual, cada um tem sua porta. Eu posso dizer onde está a porta, mas você tem que atravessá-la. E aí, começou com palestras, com curas e outros prodígios. Uma síntese bem montada, com um enredo bem montado também, de inúmeras obras. Enredo, síntese, citação de obras. Dali, se você quer aprofundar, comece, porque tem toda a referência. Deve ser estudado. É um roteiro para longos estudos e também um manual de autoiluminação. Preste atenção nessa palavra, auto. Ninguém pode iluminar por você. Autoiluminação. Você não é os escolhidos, é os auto-escolhidos. Lembre-se disso. Se quer estudar um pouco mais de ciência espiritual, recomendamos Dr. Hernani Guimarães Andrade. Escreveu esse livro, A Teoria Corpuscular do Espírito. Vá lá, dá uma lida, dá uma leitura, tá? Você vai ver, tem coisas fundamentais. A Matéria Psi, também de Hernani Guimarães Andrade, passou aqui pelo Brasil, pessoa maravilhosa, um manual de autoiluminação. Mas você pode se iluminar também
estudando esoterismo, a vida extraterrestre. E esse rapaz, Dr. Stephen Greer, tem um manual na internet disponível, Unacknowledged, Desconhecido, uma exposição dos segredos dos mundos, dos grandes mundos, tá certo? Então ele prova por A mais B que a vida extraterrestre existe, tá certo? Apesar de órgãos oficiais, será que seriam órgãos oficiais, afirmarem que não é possível afirmar se existe vida extraterrestre. Ele prova mais de 400 vezes, mais de 400 evidências, órgãos como a NASA, NASA. Mas se querem provas cabais, documentadas, aqui no Brasil tem o Alexandre Lauside, que ele tem provas contundentes da presença alienígena na Terra, a presença extraterrestre. Ele tem uma live com a gente, que está no nosso Instagram, que está lá, ele mostra categoricamente isso. Eu perguntei para ele as provas que ele tinha. Ele está tudo documentado, Jonas, está tudo bem feito, entre elas a Operação Prato, teve outras que teve por aqui, que foi a Noite dos ETs, e tem muitas outras provas por aí. Aqui próximo tem provas. Nós podemos conhecer também a figura de Socorro Borges. Quem é Socorro Borges? Uma senhora que tem pouca formação, simples, e 85 anos dedicados à espiritualidade, ao esoterismo, à autoiluminação. Ela recebeu e montou a estação Aunilã, lá próximo de Teresina, no povoado próximo da cidade de União, mas muito próximo de Teresina, capital do Piauí. E aí ela recebeu essa missão em 3 etapas. Primeiro ela montou um grupo em Teresina para recrutar o grupo de trabalhos, e aí ela começou com uma banda esotérica, ela começou sendo um bandista, depois ela percebeu que tudo era extraterrestres, e aí depois ela foi para a comunidade de Itapireí, de 1992 a 2000, trabalhar com o povo da terra. Ela alfabetizou aquele povo, manipulava ervas para atender e recuperar a saúde, cursos agrícolas, curso de música e, por último, a estação de Aunilã, que é o trabalho com o povo do céu, desde 21 de dezembro de 2000, essa casa que a gente chama Casa Redonda. Aqui ela está na Estrela de 5 Pontas. Essa pessoa está lá, ainda é viva hoje, você pode ir lá em Teresina e a gente mostra para vocês, a gente participa do grupo dela. Aqui o santuário, aqui uma mandala, como vocês veem aqui, em pleno, no meio do mato mesmo, e aqui ela faz atendimentos, faz os rituais, e aqui também aparece o selo de água, que é um farol para as naves identificar. Isso aqui é uma figura plana de uma mandala, que até hoje a gente não sabe o real significado, mas se colocar isso de uma forma tridimensional é outra coisa. Aqui a mandala vista noturnamente, e você vê durante um dia de trabalho, uma noite de trabalho, de atendimento, uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Aqui você vê ela nova ainda, levando o general Shoa, que era o general das estrelas, que provou ao mundo, aqui próximo em Goiânia, estudou muito e provou a existência de seres extraterrestres que nos comunicavam a nos melhorar a nossa saúde, a fazer um manual também de autoiluminação. Aqui ela recebendo, há muito tempo atrás, ela já fazia palestras lá, conferências, jornadas com o General Shoa lá em Teresina, e eu não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente eu não sabia nada nesse tempo disso, mas ela nos conta, nos mostra, ela nos forneceu esses documentos e a gente está aqui divulgando. O General Shoa, talvez um dos maiores estudiosos, era general, ele foi para provar que não existia e ele teve um contato também com seres extradimensionais, foi dentro de uma nave, ele fazia, e tem livros lançados, o General Shoa tem livros lançados, aqui ela recebendo ele e os amigos, aqui, e a própria Socorro Borges, depois de conhecer, ela
também foi levada a uma nave na região próxima de São Raimundo Nonato, na Companhia de Trabalhadores da Casa. É um manual de autoiluminação. Olha que outro manual de iluminação, de autoiluminação. O General Ochoa tem Em Busca da Verdade, tem a Parapsicologia e os Discos Voadores. Ele era estudioso dos fenômenos parapsicológicos, mas esse aqui, talvez um dos maiores e mais enigmáticos livros, que ele entra em contato com seres e conta para a gente nesse livro maravilhoso, Mergulho no Hiperespaço. Estude, Alfredo Moacir Ochoa, muito bom. Aqui a estação Anilã, você vê que você entra, tem cristais para você se purificar. Aqui uma sessão de curas, uma sessão misturada, associada com alguns aparelhos que a gente tem. Ela permitiu que eu colocasse esse aparelho numa sessão e foi assim muito bom, tá certo? Olha a mandala, aqui é a Socorro Borges com o seu grupo. Essa mandala está lá para todos. O próprio Sebastião Camargo já conhece. E aqui uma sessão com um aparelho que a gente tem chamado Lucia Light. Ele emite luzes, a gente fica com os olhos fechados, vedados, e esse aparelho emite luzes que fazem com que a gente tenha um efeito de meditação mais rápido, mas também tem alguns efeitos transcendentais. É um manual também de autoiluminação. Então, espero que vocês tenham gostado. Nós demonstramos aqui vários manuais de autoiluminação. Nós demonstramos aqui vários expoentes da iniciação que possa colocar você a entrar em contato com essas suas outras partes que já existem, certo? Mas você pode escolher, pode investigar, pode questionar, deve estudar, mas seria muito ruim criticar sem saber. Não é possível que não exista um dentro desses que a gente mostrou aqui, porque tem vários outros que você possa dizer que não existe verdade, que não existe nada disso, que tudo isso é uma tremenda ilusão, e aí é uma ilusão coletiva, porque o máximo que a gente mostrou aqui, se a gente fosse colocar mais, iríamos até mais tempo. E termino com a frase de Carl Gustav Jung: eu não sou o que aconteceu comigo. E aí é um aviso. Eu sou o que optei por me tornar. Você pode ficar na sua casa balançando a cabeça, olhando vídeos, você pode ficar assistindo televisão, não tem problema nenhum, mas você sabe que você vai ser o que você optou por se tornar. E saber também que Carl Gustav Jung: o mundo dentro e fora de nós repousa sob um pano de fundo transcendente, que é tão certo quanto a nossa existência. Então, cabe a você decidir. Afinal, a livre escolha é uma lei, mas eu sugiro, espalhem essas informações, assistam, compartilhem, dê o seu like, faça os seus comentários, façam questionamentos. A equipe do Sebastião está aqui pronta para responder, tá certo? Mas estudem antes de criticarem. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Sebastião. Mais uma vez, a nossa gratidão imensa, caro amigo, eterno irmão. E fica aí, então, o convite do Dr. Jonas para estudarmos. Pense, raciocine, interrogue, duvide daquilo que você não compreenda, mas não rejeite só porque não compreendeu. E, como ele pediu, inscreva-se no canal Ser Integral, aqui no canal Despertar da Consciência, e faça um esforço para nos ajudar, dando a sua opinião, se gostou ou não gostou, fazendo o seu comentário, e assim compartilhando e nos ajudando a avançar. Aline Gonçalves, gratidão eterna por seu auxílio, por seu amor, seu desprendimento. Net espectadores, corações amigos, irmãos amados, empresas e emissoras parceiras, gratidão eterna. Um grande abraço e até já. Namastê.
E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.